Mês muito especial, mês de outubro, marcado por um conceito aí, né, todo nosso, a sergipanidade. Nós vamos falar sobre o assunto através de matérias, entrevistas. E claro que o Dia da Sergipanidade marca a identidade do nosso povo, da nossa gente, valorizando a nossa cultura dentro do cenário nacional e mundial, não é verdade? E aí essa data, ela é importantíssima e deve ser comemorada no dia 24 de outubro. Por aqui a gente já antecipa esse momento com uma matéria bem especial sobre algo que define bem o nosso estado. A gastronomia. A comida é deliciosa, então vem com a gente acompanhar e descobrir os sabores de Sergipe. A culinária consegue aguçar através da visão, olfato, tato, audição e, sobretudo, do paladar, emoções que nos remetem a lugares. E neste mês que comemoramos o Dia da Sergipanidade, que tal viajarmos pelos sabores de Sergipe? Mais que isso, mergulhar no universo de saberes que surgiram com os nossos antepassados e seguem de geração por geração, orientando o cultivo, o preparo e a forma de consumir. Mas antes de mais nada, qual alimento típico do nosso estado é o seu preferido? A mangaba, o caranguejo, o amendoins, a carne do sol, de tudo um pouquinho. É tradição daqui de Aracaju. Vem em Aracaju, tem que provar do caranguejo. Um cuscuzinho com a carne do sol, com camarãozinho. É um prato tradicional daqui. Então, de Sergipe eu amo a mangaba. Eu sou de Pirambu, então, no nosso interior, lá em Alagamar. É da minha vida já, praticamente. Eu passei a infância todinha comendo mangaba, então gruda nos beiços, é um negócio muito bom. Também amo sorvete de mangaba, então tudo que tem mangaba eu gosto. Só não como caranguejo porque eu tenho alergia, mas de resto a gente aproveita. Se tivesse alergia, o médico disse que eu comi demais. Cuscuz. Tanto meio-dia com feijão e carne mesmo, quanto à noite, ele é bem-vindo. Qualquer horário é bem-vindo. De manhã com leite, meio-dia com feijão e carne e à noite com carne também. Essa parte de caranguejo eu não gosto muito, mas queijo coalho eu gosto bastante. Assim, são diversas comidas, né? E a que eu mais gosto eu acho que é o cuscuz. Se enquadra melhor. Gosto também amendoim, pé de moleque também. São diversas e gosto bastante. Pamonha também é bom, é típico. E o cuscuz, que é o principal, que eu mais gosto. Se puder, todos os dias. Mas assim, da semana, porque geralmente no final de semana eu gosto de comer alguma coisa diferente, lanche, besteira, essas coisas. Todas que ele falou também. Cuscuz, caranguejo. Todas. Eu geralmente, né, eu digo a ele que eu sou mais ou menos que eu não gosto dentro do caranguejo, eu gosto mais das patinhas. Ela tem uma dificuldade maior já. Maior de comer a parte de dentro. A patona principalmente. Com dificuldade também, que às vezes sou eu que abro e dou ela. Mas eu gosto. A gente pode usar com carne, calabresa. Eu geralmente gosto com vinagrete também, que algumas pessoas acham estranho, mas com vinagrete eu curto também. Carne, calabresa, frango, tudo isso. Minha comida favorita do Nordeste é buchada. Pra mim isso sem igual, é a melhor comida que tem. Desde pequeno que eu como isso, essa comida nordestina me atrai muito. Eu gosto demais, eu sou fã da nossa cultura nordestina. Frequentemente é no almoço, né? E é ocasionalmente, né? Sempre tem aquele gostinho de comer uma buchadinha, aquele domingo, de vez em quando, é bom demais. Em datas comemorativas, né? Com certeza cuscuz, porque vai com tudo. Dá pra eu colocar tudo pra comer cuscuz. Calabresa, carne do sol, charque. Então cuscuz é o melhor que tem. Se você me der cuscuz no almoço, no café da manhã e no jantar, eu como sem problema nenhum. Amo carne do sol, mas eu não gosto de gordura, então eu tenho que tirar todas as gorduras da carne. A mangaba de comer assim, a fruta eu nunca comi, mas eu tomo muito suco do meu avô. Meu avô faz um suco maravilhoso de mangaba. E o amendoim também, mas assim, né, quando a gente vai na praia, às vezes meu pai compra de alguns vendedores ambulantes, assim, é muito gostoso também. Com toda certeza cuscuz. Cuscuz de manhã, se puder no almoço, no jantar, cuscuz toda hora. Mangaba, um suco de mangaba na hora do almoço, bem geladinho, que delícia. E o amendoim, principalmente no final de semana, como petisco, adoro. Ao ver tantas comidas deliciosas sendo citadas, confesso que fiquei com água na boca. O fato é que a região Nordeste possui uma diversidade incrível de sabores.
E o nosso estado, por sua vez, esbanja uma culinária riquíssima que alimenta no dia a dia da nossa gente. Para falar mais sobre a composição da culinária nordestina, a gente vai bater um papo com a professora de gastronomia, Isabelle Brito. Isabelle, como chegou ao Brasil e se formou a nossa culinária? Bom, nossa culinária é um tripé, né? Então a gente tem a influência dos portugueses, dos europeus, né? Mas através dos portugueses, a própria influência indígena dos habitantes aqui locais e também dos nossos africanos que vieram como escravos. E aí dentro desse processo, cada um deixa a sua marca e a culinária brasileira, em especial a nordestina, é uma mistura desses três elementos. Então a gente tem aí no primeiro momento, através dos indígenas, né? Nossos povos locais, principalmente o derivado do milho. Então o milho é algo muito forte para a gente perceba que não é só no São João, nas festas juninas. O ano inteiro. O ano inteiro a gente consome aí a base do milho. Dos africanos, o coco. Então o leite do coco, extrair o coco, o uso do bagaço do coco é algo muito sergipano. Eles deixaram outras influências, né? Por exemplo, na Bahia o uso forte do dendê, que a gente já não usa tanto aqui. Mas o coco para nós é muito importante, tanto na parte salgada da comida, né, o leite do coco, como a parte doce usando o bagaço do coco. Já os portugueses a gente vai ter influência principalmente da farinha de trigo, e aí aqui a gente usa muito comidas como o bolachão, a própria nossa queijada, a base dela vai com a farinha de trigo, e a presença do açúcar. Então tudo que é muito doce a gente vai herdar da presença portuguesa. Eu que sou uma formiguinha, digamos assim, apelidado, adoro um doce, então eu sou fã dessa parte da nossa culinária. Mas a gente sabe, professora, também que dentro do Nordeste nós temos diferenças regionais, né, geográficas. Sim. Então, ainda dentro desse processo, quando os portugueses vêm ao Brasil, eles vão meio que dividir as terras, né? Então, a parte litorânea, onde vai ser explorado principalmente a cana-de-açúcar, vamos ter todo o derivado de frutos do mar e, no nosso caso ainda, relacionados ao mangue, né? Então, a gente tem o caranguejo, temos o aratu. Então, além disso, a parte do açúcar. E na parte mais do sertão, da pecuária, a gente vai ter forte aí a presença da carne, a carne seca, que na verdade é um método de conservação para que essa carne pudesse chegar, né, até ao litoral, e os seus derivados, como o queijo coalho, também manteiga de garrafa. Então tudo que for ligado à pecuária, a gente vai ter uma relação muito forte com o sertão sergipano, e tudo que for ligado à parte do doce principalmente e do uso de frutos do mar ou do mangue com o litoral. E aí, como você falou de ser uma formiguinha, a gente vai usar muito o doce com as nossas frutas regionais. Então aí já começa a grande mistura, né, de usar uma receita clássica, vamos pensar assim, europeia, que se dá a partir da marmelada. Eles trouxeram esse primeiro doce para nós, através do uso do marmelo. E aqui a gente aí vai ter goiaba, acerola, caju, e aí usa a mesma base de receita, usando frutas locais, e a gente começa a ter os primeiros doces nordestinos, e pra gente em especial, os doces sergipanos. São uma maravilha. Agora você falou sobre os doces, no caso do sertão, do agreste, essa questão do leite também influenciou no doce de leite, né? Sim, sim, doce de leite. A gente tem também o nosso queijo coalho, nosso aqui de Sergipe, a gente costuma usar o pré-cozido. Então o queijo coalho a gente vai encontrar no Nordeste quase como um todo, mas aqui pra gente esse modo pré-cozido ele é mais firme, você consegue produzir outras produções culinárias que deixa uma textura, né, muito melhor para se consumir. Até o próprio queijinho assado, né, na praia, que é bem característico nosso também. Em outros locais é aquele queijo mais furadinho, ele é mais mole, então quando você esquenta ele não fica firme com a textura adequada. A gente também tem a queijada, né? Queijada sergipana. Sou fã. Veja que ela é uma mistura de tudo isso que a gente acabou de falar. A queijada ela vai com farinha de trigo na sua base, coco, que eu falei agora, né, que é a presença africana, o uso do bagaço do coco, e o uso do doce, que já é de origem mesmo portuguesa. A queijada ela tem uma curiosidade, porque veja que o nome dela é queijada, mas não vai o quê? Queijo. E agora? Tem uma pegadinha histórica nisso. Exatamente. Em Portugal, né, a queijada de fato era a base de queijo, mas aí quando chega no Brasil era algo ainda muito custoso. E sobrava o quê? O bagaço do coco. Então eles substituíram a presença do queijo pelo bagaço do coco, mas continuou o mesmo processo. Açúcar, o coco, a base de trigo. E a gente tem aí a nossa queijada, que sim é
na identidade cultural aqui de Sergipe. Principalmente na cidade histórica de São Cristóvão. Com certeza. Tem os bricelês, né, que também aí são os outros, né, uma espécie de um biscoito que a gente chama, mas também é algo nosso daqui de Sergipe. E trazendo aí um pouquinho da parte salgada, que a gente só falou de doce. Fala da salgada, então. A gente tem, assim, o aratu, né, que é algo também, a gente tem aí uma identidade forte das marisqueiras, né, as catadoras desse crustáceo, né, ele é bem, não sei se vocês já viram, mas assim, o processo de se fazer, o modo de se catar é algo bem manual, também traz uma identidade relacionada para nós. E a gente costuma comer esse caranguejo com o nosso catado de caranguejo. Seria talvez o prato mais tradicional nosso sergipano. Mas hoje, com a gastronomia em alta, né, com várias técnicas sendo estudadas, a gente está trabalhando muito uma mistura entre pratos internacionais clássicos, como por exemplo um risoto, que é um prato italiano, mas usando ingredientes locais. Então já se usa bastante assim, um risoto de aratu, né, que a gente traz aí o aratu como nossa identidade dentro desse prato, com a caldinha de mangaba, que também é algo nosso para trazer aí um agridoce, e finaliza esse risoto com um pouquinho da castanha de caju, que também é nossa, e dá crocância a esse prato. Então é uma forma da gente brincar aí com a comida internacional, mas trazendo a nossa valorização, a nossa identidade, o que temos mesmo aqui em Sergipe. Tem um cuidado também, professora, de na técnica, na gastronomia, ter uma dosagem, né, acerca do sabor, né, a composição de cada ingrediente. Isso, como eu acabei de citar esse prato, por exemplo, ele é um prato salgado. Então, a calda de mangaba, ela não entra como uma calda doce. A gente faz uma redução da mangaba, usa um pouquinho do sal mesmo, para ela ficar leve e agridoce. A mangaba já é um pouquinho azeda, né? Então ela traz essa combinação perfeita dentro do nosso prato. A gente usa muito aqui aquela pimentinha de cheiro também. Então não é uma pimenta que arde, mas ela dá muito sabor e aroma. Então na hora de preparar esse catado, né, caprichar nos temperos como coentro, né, que também é nosso, cebolinha, pimenta de cheiro, cominho. Então essa riqueza de especiarias e temperos que também traz para nós não só o aroma, mas um paladar bem apurado na nossa gastronomia. Uma gastronomia diferenciada, com adaptações, evoluções, tudo para deixar um pouco mais gourmetizado em certos momentos. Mas eu queria que dentro desse mês, né, que é o mês da sergipanidade, do nordestino, qual reflexão que você coloca acerca da nossa tradição na culinária? Primeiro, a gente tem que dar valor à nossa culinária. Muitas vezes a gente quer só comer o que vem de fora, né? A gente traz aquela sensação de que o de fora é melhor, mas não é verdade. O nosso é muito saboroso. O turista que chega aqui fica encantado com a nossa gastronomia, porque ela tem uma medida certa. Ela não é tão forte como outros estados que a gente sente, né, um sabor mais marcante, mas ela também não passa despercebida. Então tem elementos que são chaves na nossa gastronomia e que é nosso 100% sergipano. Então o amendoim, que a gente tem uma espécie de amendoim que o nosso chama amendoim verde cozido. Ele é um amendoim um pouco mais adocicado, muito saboroso e que a gente costuma comer só descascando e comendo amendoim. Porém, já se tem receitinhas gourmet. Uma farofa usando os carocinhos do amendoim dentro, fica também muito saboroso, crocante, traz aí algo diferenciado. O aratu, como eu já falei, o caranguejo, o caju e o uso da castanha, a mangaba, a carne seca, o queijo coalho. Então acho que eu já falei vários aí, mas assim, esses são os bem identitários para Sergipe. Os demais que a gente costuma comer aqui, a gente encontra às vezes, né, em outras regiões do Nordeste, mas o modo de preparo nosso, ele é especial, por conta dos temperos, como a gente já falou, ou muitas vezes a textura que se dá na produção desses elementos em específico. Muito bem, professor. Uma bela aula aqui no Você em Dia. Eu vou encerrando essa matéria, refletindo um pouco sobre a tradição da nossa culinária, mas, minha amiga Jaqueline Cruz, até breve. Professora, está convidada. Eu comprei ali 2 cordas de caranguejo. Vem comigo. Tchau, tchau, Jaque. Rapaz, fala assim não, que eu já fiquei aqui, ó, com água na boca. Nossa, quando fala em caranguejo, quem gosta
já fica desejando, não é, gente? Não tem como não se render à culinária do nosso estado. Sergipe é especial demais, a gente ainda vai ter muito mais no Você em Dia até o final desse mês em homenagem à sergipanidade, tá bom?